Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Sintam-se abraçados. Eu agradeço a presença de todos e trago do Centro Espírita Bezerra de Menezes um fraterno abraço. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e também agradeço a Débora que nos convidou para estar aqui hoje. E que possamos ter uma noite abençoada com a reflexão de hoje, nessa exposição. Quando me veio o convite, eu ainda não tinha preparado o tema, mas recebi uma mensagem da Débora perguntando qual seria o tema. E no próximo domingo comemoramos o Dia das Mães, então não poderia ser diferente de trazer para essa exposição uma palavra, uma reflexão sobre mãe. Então hoje nós vamos falar da maior mãe de todas, da Mãe Maria Santíssima. Ser mãe é uma missão abençoada que nem todas as mulheres, infelizmente, conseguiram, nessa encarnação, ter o privilégio. Mas lembrando que também, usando a frase de uma estimada amiga, não podemos romantizar o ser mãe. Infelizmente, também sabemos que nem todas as mães, nem todos os filhos têm uma boa relação. Mas não podemos esquecer da grandiosa missão que é ser mãe. Mãe, aquela que cria com o coração. Mães, avós, pela segunda vez. Um pai que desenvolve o papel de pai e de mãe. Tios, tias, irmãs, enfim, a nossa gratidão a todas as mães. E para iniciarmos a nossa reflexão, eu trago essa exposição inspirado nesse livro, Maria, Mãe de Jesus, e Boa Nova, que traz no capítulo 30 um capítulo dedicado a Maria. Maria, esse ser tão especial, poucas vezes citada no livro do Novo Testamento. Maria é citada mais vezes no livro do Alcorão do que na nossa própria Bíblia. O que trazemos sobre Maria, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e dos evangelistas Lucas, Mateus e Marcos. Não podendo esquecer também de João. Eu vos convido a fazer uma viagem no tempo. Uma viagem lá na Palestina, aos tempos da Maria jovem. Viagem na sua imaginação. A Palestina, uma região onde predominava uma sociedade extremamente patriarcal. Ou seja, onde as mulheres não tinham voz na sociedade. As mulheres dentro de casa eram submissas aos seus pais, aos seus irmãos. E quando casava-se, tornava-se submissa ao seu esposo, ao seu marido. Então, Maria nasceu naquela época, que atualmente não mudou muita coisa, ainda vive-se uma maneira muito parecida. O que sabemos de Maria, que ela nasceu na região da Galileia, numa cidade chamada Nazaré. Não sabemos muito sobre a sua família, se teve irmãos. O que sabemos é que tinha uma prima, também da Galileia, chamada Isabel. E casou-se com um homem também galileu, chamado José.
Eis que um dia Maria, em sua casa, recebe uma visita muito especial, a chamada revelação. O anjo do Senhor se apresenta a Maria. Ela acha estranha aquela saudação que dizia: Ave Maria, você está em graça, o Senhor é convosco. Ela achou muito estranho porque não era comum aquele tipo de saudação e também não era comum aquela entidade aparecer. E o anjo lhe diz para que ela se acalmasse, porque o Senhor estava em graça com ela. E que ela tinha uma missão, que era trazer ao mundo um ser tão grande que se chamaria o Filho de Deus. E ela pergunta, não querendo de maneira negativa, ela pergunta, mas como? Se ela ainda não tinha um varão em sua vida, não tinha tido as suas núpcias? E o anjo lhe diz que para Deus tudo é possível, que nela estaria o Espírito Santo. Nós, da doutrina espírita, sabemos que são Espíritos Santos. Que ela seria agraciada, que ela daria luz a um varão e esse chamaria Jesus. Ela então aceita sua missão e diz: Eis aqui a serva do Senhor. E o mesmo anjo também faz outra anunciação. Mas, para nós refletirmos, aquela sociedade extremamente patriarcal, o anjo aparece para Maria. Ele não aparece para o pai, e sim para a mãe. E quando ele faz a outra anunciação, há 6 meses antes, ele aparece para o pai, que era para anunciar a vinda de João Batista, aquele que seria o precursor das palavras de Jesus, aquele que abriria os caminhos para o evangelho do Divino Cordeiro. E Maria, ela ainda extasiada, ela decide contar a boa nova à sua prima. E quando ela chega na casa de Isabel, ela é recebida com uma saudação. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto que trazes em seu ventre. E Maria acha estranho, pois Isabel não sabia da sua gestação. E Isabel então diz: Quando a criança que eu carrego em meu ventre ouviu a tua voz, ele saltou de felicidade. Ele saltou de emoção em meu ventre. Porque um espírito de luz reconhece o outro. Então passam-se o tempo de gestação, as crianças nascem. E José também recebeu a visita do anjo. Gabriel, em sonho, aparece a José. O José, naturalmente, ficou um tanto, digamos na nossa linguagem popular, meio cabreiro. E o anjo diz: Não tema receber Maria, pois ela dará à luz ao Filho do Altíssimo.
E não foi somente essa aparição em sonho. José depois recebe nova mensagem para fugirem para o Egito. Então nós devemos também enaltecer esse grande espírito, José. Jesus, com 8 dias, ele é apresentado no templo e lá estava o sacerdote do templo, Simeão, com a sua auxiliar Ana. Quando Simeão faz o ritual que era de praxe, da tradição daquele povo, ele diz a Maria: hoje, a partir de então, eu posso cerrar os meus olhos, pois está diante de mim aquele que será e é o nosso Salvador. Esse menino será grande e nunca e jamais haverá outro como ele entre nós. Mas ele também diz, Maria, naquele momento, com o coração cheio de alegria, ele olha nos olhos de Maria e também diz que uma espada de dor trespassará o seu coração. Naturalmente, ela fica apreensiva com a revelação do ancião. E eles voltam para casa pensativos com aquelas palavras. E o tempo passa, tanto Jesus quanto João crescem em estatura e também em sabedoria. Ambos, quando se encontravam, conversavam coisas que suas mães não podiam mensurar, não podiam saber do que estavam falando. E segundo as mães, Maria e Isabel, elas achavam que os dois estavam traçando o destino da humanidade, como de fato era. Estavam planejando. E o tempo passa. Aos 12 anos de idade, Maria, José e Jesus, acompanhados de uma comitiva, vão até Jerusalém para o censo que foi convocado pelos governantes da época. E quando já estavam voltando para Nazaré, ainda não era o Bar Mitzvah, não era o período que o menino deveria ser apresentado. Maria percebe que Jesus não estava com ela e José também percebe que Jesus não estava com ele nem com a mãe, pois ainda antes do Bar Mitzvah, da tradição judaica, o menino poderia viajar com as mulheres, com a mãe. Depois não. Depois ele se tornaria homem, viajaria somente, andaria somente com homens. Notando a falta do menino, eles voltam ao templo, onde Maria encontra Jesus conversando com os doutores da lei. Numa conversa séria, eles ouviam Jesus gesticulando, conversando, questionando. Ela chega e pergunta: mas por que você está aqui? Não está conosco? E ele diz: mulher, não sabe que tenho que cuidar das coisas do meu pai? Maria não entende? Ainda lhe faltava compreensão?
Ela achando que as coisas do seu pai estavam em Nazaré, na carpintaria de José, mas não. Jesus já falava do plano superior, das coisas de Deus. E o tempo passa. Maria fica viúva. Naquela sociedade, era difícil uma mulher, quando enviuvava, ficar sem o seu marido. Geralmente, um dos irmãos do falecido casava-se com a viúva. Mas Maria não se casou com ninguém. Ela assume a responsabilidade de educar seu filho. Passou por todas as dificuldades possíveis. Coube a ela educá-lo de todas as maneiras, nos momentos de dificuldade, como toda mãe, dar aquele puxãozinho de orelha, que provavelmente deu, pois ali ainda era o seu filho, não era o seu mestre. Passar a mão na cabeça, cuidar. E o tempo passa, Jesus já adulto, no período que ele começa as suas pregações. E Maria o acompanha em todas as suas pregações, em todas as suas palestras diante daquele povo, diante dos seus discípulos. Maria, que não é lembrada, sempre ao lado do filho. Acontece a sua primeira aparição ao público, o chamado primeiro milagre nas bodas de Caná. Maria estava ali. E vêm as perseguições, a tortura, a prisão. E nesse momento, Maria não pôde estar em todos os momentos com seu filho, pois não era possível acompanhá-lo durante a sua prisão. Quando ela fica sabendo, através de João, ela fica desesperada. E quando acontece as torturas, todo o sofrimento, toda a humilhação, ela se lembra das palavras de Simeão. Quando ela se questiona por que aquilo estava acontecendo, por que o seu filho amado, aquele que ela havia cuidado com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, por que estava acontecendo aquilo? E ela se lembra das palavras de Simeão: uma espada de dor trespassará o seu coração. E ela o acompanha, tentando se aproximar. Não foi permitido. Ela queria cuidar, zelar das suas feridas. E eis que chegam até o Gólgota, onde seria a crucificação de Jesus. E ali, diante da cruz, estavam apenas Maria, a sua mãe, Maria de Magdala e Maria de Cleófas. É o que nos trazem o relato de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos. E de repente ela sente uma mão em seu ombro e percebe que João também estava ali, o discípulo. Porque daquela turma de discípulos de Jesus, 9 fugiram.
Um negou e um entregou Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. E Jesus, percebendo que João estava ali consolando a sua mãe, ele olha para Maria e diz: Mãe, eis aí o seu filho. Voltando a cabeça para João, diz: Filho, eis aí a sua mãe. A partir de então, simbolicamente, Maria torna-se a mãe de todos nós, a mãe da humanidade. Os discípulos se reagrupam, acontece a materialização de Jesus novamente e eles se espalham pregando o Evangelho. Maria, enlutada, por um determinado tempo ela volta para sua casa e certo dia recebe o convite de João, que ele havia conseguido uma casinha, uma ilha chamada Éfeso, e ele queria que ela fosse morar com ele. Ela aceita o convite com muita alegria. A partir de então, Maria torna-se uma missionária do Evangelho, divulgando o Evangelho do seu filho. Mesmo com a dor da perda, ela trabalha incansavelmente de dia até a noite, recebendo aqueles viajantes que passavam por aquele local, acolhendo, trazendo uma palavra de consolo, aqueles que estavam com as chagas do corpo, com as chagas da alma, Maria recebia, consolava. Como nosso irmão disse no começo, toda casa espírita geralmente dispõe do trabalho de atendimento fraterno. Imagine vocês o que não era o atendimento fraterno de Maria. Aquelas pessoas com suas dores da alma, ouvindo aquele coração dulcíssimo, falando de amor, falando do seu filho, falando de Deus. E um dia, um daqueles viajantes, com o seu corpo cheio de úlceras, após receber o consolo da mãe, ele olha e diz: Vós não sois apenas a mãe do nosso Senhor, vós sois a Mãe Santíssima, a mãe de todos nós. Então, a partir de então, Maria recebe o título que nós conhecemos até hoje, muito merecido, a Mãe Santíssima. E num dia, após o seu longo trabalho, já cansada, no cair da noite, ela em suas orações, agradecendo a Deus, ela percebe que aproxima-se de sua casa mais um viajante, que a saúda, e ela nota certa familiaridade naquele viajante, que começa a dialogar com ela. Mas ele não estava ali pedindo orientação, pedindo consolo. Ele falava de coisas que consolavam o coração cansado de Maria. Falava de coisas tão doces que lembrava alguém.
quando ela percebe em suas mãos as chagas. E ela, reconhecendo aquele homem, ela faz menção em ajoelhar-se diante dele. Olha também a ferida em seus pés. Ele impede que ela se ajoelhe, a levanta. Ela, passando seus braços em seu corpo, percebe a ferida em suas costelas, feita pelo lançaço do soldado, e diz: meu filho. E ele: sim, minha mãe, sou eu. Ele lhe diz que é da vontade de meu pai que sejas a rainha do meu reino, a rainha dos anjos. E Maria, a partir de então, ela fica em êxtase. Ela fica de cama, mas com o coração cheio de felicidade, de alegria. Tempo suficiente dos discípulos de João voltar até aquela humilde casinha para se despedir. E quando acontece o desenlace, o retorno à pátria espiritual de Maria, estavam ali uma legião de anjos, de espíritos superiores, que a convida para que ela retornasse à pátria espiritual. Mas ela faz um pedido, que antes de retornar, ela gostaria de visitar o seu lugar de nascimento, visitar o seu povo. Eles prontamente atendem o pedido de Maria. Ela então volta a Cafarnaum. De cima ela vê o lago do Tiberíades. E quando as entidades angélicas a convidam a partir, ela se lembra das visitas de Lucas, o evangelista que aprendeu muito com Maria e com Paulo, que muitos cristãos pereciam em Roma, porque ali já eram chamados cristãos. Ela então pede que ela gostaria de visitar aqueles que sofriam em nome de seu filho. Ela é levada a Roma, contempla aquela cidade fria, triste. Ela é levada aos calabouços, às prisões, e se depara com uma multidão, uma centena de cristãos que estavam ali presos, que eram martirizados em nome de seu filho. Ela olha de um a um, em cada rosto, tentando passar as boas vibrações para aqueles que sofriam em nome de Jesus. Quando ela olha para uma jovem, uma menina, com o rosto já desfigurado pela violência imposta dos seus captores, ela se aproxima e sussurra em seu ouvido: tenha bom ânimo, minha filha, e canta. Converta as dores aqui da terra em alegrias
ao céu e canta. Aquela jovem, em êxtase, começa a cantar, contagiando todos aqueles que estavam ali sofrendo as mais tristes torturas físicas e mentais, porque estavam prestes a ser devorados pelas feras naquele grande circo. E quando abre o portão, os portões, aquela multidão que estavam assistindo, que esperavam ver um show de horrores, eles veem aqueles cristãos entrando na arena, cantando, glorificando a Jesus e a Deus. Foram martirizados, mas com certeza muito bem amparados, inclusive por Maria. E quando ela retorna à pátria espiritual, ela é recebida, além daquela legião de entidades angélicas, é recebida por seu filho amado. E ela, incansavelmente, não para. Ela pergunta a um daqueles anjos, segundo a literatura de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela pergunta: qual é o trabalho mais difícil? E eles dizem: o trabalho mais difícil é acolher, é amparar aqueles que tiraram a própria vida. E a pedido de Jesus, ela vai fazer o seu primeiro socorro. Uma história que eu vou contar lendo um poema chamado Retrato de Mãe, que diz assim: Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis de mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas.
Venho apenas falar-te que Deus sempre é amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Não te sintas sozinho ou desprezado. E Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz, luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra do pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, essa leitura retrata o que foi Maria, a sua missão, mesmo após seu desencarne, a missão de acolher a todos aqueles sofredores que no momento de angústia, de dificuldade, tiraram as suas vidas. E para homenagear Maria, sempre às 18 horas, é chamada a hora do Ângelus, a hora de Maria. Não foi a igreja, não foi ninguém que inventou isso. São os próprios anjos que homenageiam a nossa Mãe Santíssima. E depois do desencarne, aqueles que a seguiam, que eram tratados pelo amor de Maria, cantavam canções, homenageando-a. E uma das frases dizia: Yeshua ben Miriam, Nassif Shalom. Traduzindo, Jesus, o Filho de Maria, o Príncipe da Paz. E para hoje, falando sobre mães, sobre Maria, é o que eu vos trago. Muita gratidão e para todas as mães, um feliz Dia das Mães, com muito amor, com muita devoção. Sintam-se abraçadas. Muito obrigado. Hoje reunimos nesse espaço de amor, fé e serviço,
elevando nossas palavras em gratidão à nossa patrona espiritual, Mãe Maria, e ao nosso guardião, Arcanjo Rafael. Somos profundamente honrados por tê-los como guias espirituais dessa casa, faróis de luz e consolo em nossa caminhada. Nós, como trabalhadores e voluntários, reconhecemos com humildade a responsabilidade de sermos servos de Maria. Somos abençoados por essa missão e, acima de tudo, por sermos tutelados de Maria, a Mãe Maior, que com ternura e firmeza guia, consola e ampara todos nós, os que aqui servem, os que aqui buscam alívio, os encarnados e desencarnados. Sabemos que Maria, mesmo na espiritualidade, segue incansável a serviço dos filhos da terra. Sua presença materna envolve os corações aflitos, acolhe as almas machucadas, especialmente aqueles que atravessam o véu da vida em dor, desesperança ou sofrimento profundo. É ela quem estende os braços de luz aos irmãos que chegam do outro lado da existência, em estado de suicídio, sem julgamento, apenas com amor. Ela acolhe, consola e reconstrói. E por isso, qualquer palavra de agradecimento ainda será pequena diante da grandeza do amor de Maria. Toda expressão humana parece insuficiente para descrever a beleza da Mãe espiritual, a Mãe de todos nós. Mas ainda assim dizemos: obrigada, Mãe. Obrigada pelo seu cuidado constante, pela sua intercessão silenciosa, por estar conosco em cada prece, em cada lágrima e em cada recomeço. Receba a nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito e o nosso amor. E é com o coração cheio dessa presença maternal divina que desejamos um feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes. Mães que geram, mães que criam, que educam, que amam com a alma. Mães de coração, mães de vida, mães de espírito. Mães que se desdobram com múltiplos papéis: educadoras, cuidadoras, profissionais, líderes, voluntárias, curadoras, trabalhadoras incansáveis, mulheres que carregam dentro de si a força da criação e a ternura do acolhimento. Vocês são a expressão viva do amor divino nesse mundo. Que Maria, Mãe de todos nós, as cubra com o seu manto de paz, coragem e esperança. E que Arcanjo Rafael, o nosso curador celestial, traga a todos que aqui estão muita saúde, força e renovação. Com amor, luz e gratidão eterna, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, gente. Ele foi explicando como que Foi explicando, fez 20 e tantas fotos, 28. Primeiro deu um pequeno esboço, e o fator foi aumentando. E ele criticava que estava pronto até o último a fazer, foi os olhos. Levou umas 5 fotografias. Nossa. Ele queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo.